Olha só, olha quem está aqui novamente, euzinha, a professora Alciele, com mais orientações para vocês para o desenvolvimento de redações sensacionais. E sabe qual é o tema da nossa aula de hoje? O elevado consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens brasileiros. Triste isso, não é? Pois é sobre isso que nós vamos discutir. Tema importante e tema interessante para que você possa desenvolver excelentes ideias. Venha para cá, fique ligado para a nossa próxima aula. Gente, veja só. Como nós bem sabemos, sempre que eu estou aqui no canal, nas nossas aulas de redação, eu estou orientando vocês a desenvolverem ideias, as mais importantes ideias para a produção desse texto. Por quê? Tomando como referência o Enem, nós temos apenas 30 linhas. Ou eu penso nas melhores ideias para o tema, ou então eu não vou abordar os pontos principais acerca do que é proposto. Então, por isso que eu sempre começo o meu texto já orientando você a separar ideias para cada parte do texto. É natural que na introdução nós comecemos pelo contexto. Por quê? Porque este parágrafo apresenta um quadro apresentativo, tem que ter um quadro apresentativo, tá? É bem assim. O contexto é interessante porque você vai trazer uma revelação de um fato, não é uma opinião, é a revelação de um fato. E declarar que existe um crescente número de jovens, veja só, de jovens adolescentes que estão consumindo bebidas alcoólicas. Isso já é bem interessante para o começo do seu texto. Hoje nós vivemos numa sociedade em que há um número expressivo de jovens adolescentes que já fazem uso de bebidas alcoólicas de modo muito repetitivo, muito constante, digamos assim. Isso daí é um fato. Alinhando esse ponto para uma problemática, nós temos a questão dos efeitos, tá? E que efeitos são esses? Nós temos os problemas de saúde, tá? Várias doenças em decorrência do consumo de bebida alcoólica, doenças inclusive mentais por conta da dependência química e problemas psicossociais nas relações interpessoais, no envolvimento deste ser na sociedade. Então, esses problemas aí já são gritantes, já são problemas extremamente graves que precisam ser vistos. Ao colocar a problemática na introdução, qual é a orientação que normalmente eu dou aos meus alunos? Que encaminhe esse texto para a tese, porque fica fácil. Ó, diante dessa problemática, qual o seu ponto de vista? Gente, como é algo muito preocupante, é interessante que todos estejam atentos para que os nossos jovens, os nossos adolescentes, não consumam bebidas alcoólicas. Uma vez porque é proibido por lei e também porque afeta danosamente a vida deste ser que está em formação. Certo? Então, assim, foi o primeiro quadro, o primeiro momento do nosso texto, que é a introdução. Partiu, desenvolvimento, argumentos, justificativa aí para o seu ponto de vista. Vamos pegar ideias aqui bem fundamentais, porque o seu ponto de vista, obviamente, está alinhado à necessidade de que esta realidade não pode permanecer, porque é uma realidade extremamente grave. Primeiro ponto que a gente pode abordar aqui. Você pode trazer uma pesquisa, o IBGE recentemente fez uma pesquisa que apontou que 70% dos jovens adolescentes já ingeriram bebidas alcoólicas. Esse dado aí já pode ser o ponto de partida para o desenvolvimento do seu texto. Vamos pensar como ponto preocupante. Se nós temos um número assim expressivo, é bem provável que nesse número expressivo nós tenhamos jovens cada vez mais vulneráveis à dependência química. E um jovem vulnerável à dependência química traz aí vários problemas sociais. Normalmente esse jovem ele não se dá bem com os estudos, e um jovem que não se dá bem com os estudos também é um problema sério para a sociedade. Depois vem a questão dessa formação profissional que termina sendo comprometida, tudo em virtude de uma dependência química. Dependência química esta que afetará também sua saúde física.
Então, olhe como eu tenho um quadro muito importante. Dá ou não dá com essas ideias para finalizar este parágrafo com ponto crítico, evidenciando que a bebida alcoólica para a juventude precisa ser evitada. Esses jovens, eles não podem estar inseridos num contexto de consumo de bebidas alcoólicas por conta da dependência química e todos os efeitos que decorrem dela. Vamos então aqui para o segundo ponto. Sabe o que é grave? Nós temos um dado no primeiro argumento, mas sabe o que é grave? Os fatores que promovem o acesso fácil às bebidas alcoólicas. Nós temos a família. Normalmente, a própria família é negligente disso. Os jovens, normalmente, quando eles passam a ingerir bebidas alcoólicas, não é fora do seu contexto familiar, não, é no seu ambiente familiar. Depois daí, para as festinhas com os amigos. Depois nós temos uma negligência de uma lei, o ECA, que define que a venda, o consumo, a permissão de bebidas alcoólicas para os adolescentes, isso é inteiramente proibido. Mas a facilidade que os jovens têm de comprar bebidas alcoólicas, gente, é praticamente assim, total mesmo. Qual é o impedimento que eles têm numa festa, no acesso livre? Tem raras fiscalizações, tem raros impedimentos. O jovem compra mesmo. Não tem uma fiscalização, nenhum rigor aí das casas comerciais em impedirem que estes jovens tenham acesso à bebida alcoólica. Daí, com esse acesso facilitado, há ou não há a tendência de haver uma possibilidade maior de elevar o número, elevar aí o consumo de bebida alcoólica. E é interessante citar aqui o acesso à bebida alcoólica, além de todos aqueles problemas que nós citamos no parágrafo anterior, ou seja, que eu sugeri que vocês citassem, nós temos um outro agravante aqui. O álcool tem um fator no cérebro que vai lhe causar falta de memória, falta de raciocínio, falta de consciência dos seus atos. E isso é grave porque pode levar você a consumir drogas ilícitas, drogas pesadas, drogas graves. Olha como o contexto é problemático. Nós estamos falando aqui do álcool, que é uma droga lícita. Nós estamos falando aqui do álcool, que é uma droga lícita, muito bem aceita socialmente. Não há festa sem bebida alcoólica. Quando há, é logo rotulada como não presta. E daí todos esses problemas que rapidamente eu evidenciei aqui com vocês. Não é interessante? Então, quando eu estou desenvolvendo um texto, é fundamental que você apresente nos argumentos como esse problema se manifesta. Daí, esse problema se manifesta a priori, com os efeitos de problemas voltados à saúde, à dependência química, os problemas sociais, e o outro, toda essa possibilidade de acesso muito fácil, e em decorrência disso, uma porta aberta para drogas pesadas. Ok? Espero que vocês tenham gostado, mas agora não está pronto. O texto precisa fechar. E é bom que esse fecho do texto, ele traga aí uma questão voltada para a solução do problema, porque o Enem exige isso. E vamos voltar para a mesma questão que normalmente eu trago aqui para vocês. Qual é a principal instituição que pode ajudar este problema ser resolvido? A família. Exatamente, a família que precisa ajudar sim. E daí eu tenho uma família que precisa educar o jovem para os riscos das bebidas alcoólicas. E que essa família precisa conter ao máximo para que esse adolescente não faça uso de bebida alcoólica. Ela está cumprindo o papel dela. Pode até ele conseguir fora com os amigos, mas a família está cumprindo o papel dela de educadora. E a família precisa mostrar aos jovens que a bebida alcoólica na adolescência é um perigo imenso, porque a adolescência é uma fase de euforia. Além disso, a escola também pode colaborar com projetos, atividades interdisciplinares sobre o alcoolismo e seus malefícios. E o poder público pode ajudar sim, de modo preventivo, orientando, já que traz aí como efeitos problemas de saúde, que não deixa de ser uma questão de saúde pública. A mídia pode até não resolver. Redes sociais, toda essa relação que o jovem tem com as redes sociais, é claro que a mídia não tem um poder total de resolver, mas pode trazer aí um impulso
bem interessante para que o jovem fique atento e perceba que essas questões aí são bem maléficas. Então, eu citei aqui alguns pontos que você pode utilizar para o seu texto, para que nesta conclusão você possa apresentar um raciocínio de que esse problema pode ser amenizado. Não é interessante? Então, foi mais ou menos isso que eu quis ajudar a vocês, que vocês possam desenvolver um texto bem inteligente, um texto bem tranquilo. Eu não estou aqui com o propósito de engessar você somente sobre isso. Tem uma ideia bem relevante sobre esse tema? Deixa aqui nos nossos comentários. Assim nós podemos dialogar sobre isso, certo? Deixa o seu like e se ainda não é inscrito, corre para cá e se inscreve no nosso canal, certo? Então, logo mais estarei aqui novamente com mais um vídeo, com mais uma aula, para que você possa estar extremamente inteirado de redação do Enem, ok? Então, tchau e até a próxima!